A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estava lendo aqui Jeremias 29:11. Tocou muito forte no meu coração, né? Aqui nos demonstra na palavra de Deus o tempo da espera, né? Confiar sempre nos planos de Deus. É difícil a espera. A promessa que muitas vezes Deus fala conosco na palavra, na sua oração, nos profetas. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Foi assim que o povo de Deus, né, que se corromperam, né, foram cativos, exilados pela desobediência, o povo de Judá, o povo de Israel. Eu quero falar sobre essa passagem, tocou muito forte naquilo que eu estou vivendo hoje, né, nas dificuldades, nas perseguições, até mesmo Fala e Fé com a Jaqueline, não é fácil, né, não é simplesmente você fazer um vídeo qualquer, são vidas, são mensagens, né? A palavra de Deus não pode ser brincada, a palavra de Deus não pode ser anunciada de qualquer jeito. Se for necessário dele permitir 3, 4 vezes para você fazer esse vídeo, ele vai fazer, porque é o Espírito Santo de Deus que conduz. É ele que nos diz no nosso coração, que ministra dentro do nosso coração daquilo que ele quer falar. Nós temos que ser obedientes, tomar cuidado muitas vezes de anunciar a palavra de Deus. Tem que ser com seriedade, com oração, com obediência, porque o Espírito Santo toque vidas e esteja vivo dentro do seu coração. Eu queria falar para vocês sobre Jeremias 29, depois de 29:11. Essa passagem bíblica, Jeremias nos ensina sobre o tempo da espera em Deus, né? Sobre o tempo da espera em Deus, sempre nos tempos difíceis, seja de deserto, de dificuldade, algo de sonhos que não aconteceu. Poxa, Senhor, o Senhor me prometeu, não aconteceu. Só que nós aprendemos que os planos de Deus são muito melhores do que o nosso. Nós não conseguimos as coisas com base na nossa força, sim com Deus. E eu quero falar para você sobre essa passagem. Se você ler o contexto por inteiro, 29 até o versículo 32, Deus ele usa o profeta Jeremias. Ele usa porque o povo de Deus saiu da presença dele, né? Foi necessário uma carta através do profeta Jeremias, enviado por Deus, né, para o povo de Judá, que estava exilado na Babilônia. Mas por que, Jaqueline? O povo de Deus estava exilado na Babilônia. Há muitos questionamentos, né? Por isso nós temos que ler a palavra para ter o entendimento, o Espírito Santo que revela para você o que Deus está querendo dizer na cada linha, cada versículo. O que aconteceu? Eles tinham sido levados como cativos em Babilônia, porque desobedeceram a Deus, fugiram da presença de Deus, buscaram idolatria. O povo estava longe da sua terra, longe da sua presença. Eles estavam sofrendo em cativeiro, confusos espiritualmente, ouvindo falsos profetas, né? Eles precisaram viver 70 anos, né? Muitos professam, falsos profetas, por isso que muitas vezes Deus nos ensina que tem que tomar cuidado. Será que sou eu o Deus que estou dizendo? Não devemos, é a mesma coisa na nossa realidade. Profetas que são usados por Deus, não devemos questionar. Mas quando nós recebemos uma profecia, Senhor, é Tu que está dizendo? É isso mesmo? Onde eu recebi uma profecia no culto, eu cancelo em nome de Jesus do laço do inimigo, mas eu senti a presença de Deus na ministração da palavra da missionária, da outra missionária que revelou na minha vida. Eu agradeci ao Senhor porque eu vejo o cuidado dele na nossa vida. Deus, ele usa quem ele for. Até pessoas que não são da igreja para poder falar com você, Deus, ele usa para você estar atento, que ele cuida. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa passagem, né? Mesmo que o povo viveu em cativeiro, Deus ele falou através do Jeremias que esse cativeiro tinha um propósito. Vocês estão vivendo em cativeiro porque eu tenho um propósito. Eu quero que vocês sejam dependentes da minha presença. Eu quero que vocês voltem para mim. Então Deus ele não abandonou o povo, mas foi necessário fazer isso para que eles pudessem amadurecer, para que eles pudessem viver um processo de correção e restauração. Isso é na nossa vida, também serve para nós. Se nós saímos da presença de Deus, cometemos um pecado grave, pagamos um preço. Deus não abandona, mas Ele espera, mas Ele te corrige para você se arrepender e voltar para a sua presença. Então Deus orienta através da sua palavra
viver enquanto espera. Nós temos que viver enquanto espera. Eu quero ler para vocês rapidamente o versículo 29 e 11, que tocou profundamente dentro do meu coração. Não tem aquela música? Bem sem eu, bem que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar, a vontade é tua. Então, eu quero falar sobre esse versículo que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês o futuro que esperam. Versículo 12. Então vocês me invocarão, orarão a mim e eu os ouvirei, e me buscarão e acharão quando me buscarem com todo o coração. Deus, ele não quer uma oração vazia. Deus, ele não quer uma oração repetitiva. Ele quer uma oração do seu coração. Quando eu recebi a profecia ontem, eu comecei a chorar. Eu vi Deus falando naquela missionária: Deus sabe do seu coração, Ele sabe das suas orações diárias, Ele sabe das suas lágrimas. As lágrimas suas de adoração, de prostração e verdade são como um bálsamo para Deus. Deus, ele te ouve quando você está sincero naquilo que você pede, naquilo que você acredita, naquela esperança, naquela cura que você tanto espera. Deus, ele vai dar a vitória. Então, Deus, ele cuida do teu povo. Deus afirma que o sofrimento não é o fim da história. Não é o fim da história. Então, o tempo de Deus, ele é perfeito e agradável. O povo de Israel precisou viver em cativeiro durante 70 anos, meus irmãos. Não era imediato, mas era determinado por Deus para que eles voltassem, se restaurassem, voltassem para sua presença, fossem corrigidos. E Deus só esperava uma gotinha de amor, uma gotinha de dependência. Se vocês orarem, como ele diz aqui, ó, no versículo 13, me buscarão, me acharão quando me buscar de todo o teu coração. Se eles clamassem ao Senhor, de todo o coração, porque Deus escutou a oração de muitos que estavam lá, e inclusive através da oração desse povo, Deus mandou o profeta Jeremias para falar que Deus nunca abandonou. E os planos, a promessa foi dada para o momento difícil da dor, através do profeta Jeremias. Deus afirma que seus planos não são de destruição, são planos bons, mesmo que você está no caminho errado, de restauração, de correção, para que você fique forte na fé. Ele garante o futuro e a esperança. O sofrimento, meus irmãos, não é o fim da história, como eu disse para vocês. Deus, ele promete para aquele que é encontrado, por aquele que está de prontidão de todo o coração diante da sua presença, na sinceridade. E se pode ter certeza que eu guardo dentro de mim. Eu quero falar para vocês que, se você ler toda a passagem bíblica, a gente vê o amor de Deus. Deus, ele sofreu com a dor do povo, mas foi necessário esse exílio desse povo para a restauração dele, para a preparação deles. Deus, ele faz o controle de todas as coisas. Ele não anula o nosso processo, ele não anula nossas dificuldades. O processo, ele não anula a promessa. Quem permanece fiel na sua presença, quem confia fielmente na sua presença, vive a promessa do tempo certo do Senhor. E essa mensagem do Fale Fé com a Jaqueline de Jeremias 29 nos ensina que Deus não perde o controle da nossa história. Deus, ele não perde o controle da nossa situação. Nossa promessa do tempo dele vai se cumprir. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, ele vai trazer fora do lugar. Esperar, meus irmãos, dói para mim. Lágrimas, dores, mas eu estou confiante no Senhor, na sua promessa. Eu creio que tudo podes, que é nele, ele que nos fortalece. A espera pode doer, mas o plano de Deus conduz à esperança. Ele te dá esperança nessa noite. Eu quero fazer uma breve oração. Que o Senhor visite você agora, nesse momento. Que possa trazer esperança, fé. Naquilo que você não tem esperança, em nome de Jesus, Ele tudo fará. Porque os planos do Senhor é muito maior do que o seu, do que o meu. Deus, ele tem algo grandioso para a sua vida. Não perca a esperança, não perca a fé. Motive-se, busca constância no Senhor, que Ele fará a obra na sua vida, a esperança, a cura, a libertação. Situação que no fundo do poço Ele vai te levantar,
porque Ele é um Deus de amor, um Deus que cuida de você e da tua casa. Creia nessa palavra, no versículo 11, que tudo pode